Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Pega a sua Bíblia, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Os últimos versículos, na verdade, do versículo 24 ao versículo 27. É onde nós vamos meditar nesta noite. Creio que Deus vai falar conosco. Quem crê assim, diga amém. Então vamos lá. Mateus capítulo 7 e o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, comparar ele ao homem, daqui tem um atributo deste homem, a um homem que é o quê? Prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Fecha os teus olhos por um instante. Senhor, fala conosco nesta noite, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Nos ensina, Senhor, nos faça compreender qual é o teu verdadeiro sentido, o sentido dessa palavra para as nossas vidas. Não é por acaso nós estarmos aqui, Senhor. Foi o Senhor que nos trouxe. Abençoe cada um dos teus filhos, filhas, obreiros, porque hoje nós estamos aqui em maioria obreiros. Fale com todos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Vamos aplaudir o Senhor com alegria, queridos. Glória a Deus, amém. Vou ser bem objetivo na minha fala. Mateus capítulo 7, ele é um sermão que vem na sequência do capítulo 5, capítulo 6. É o sermão chamado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, como eu já disse em outras oportunidades, é a principal pregação de Cristo. Se alguém perguntar quais são os fundamentos do cristianismo, você apresenta para essa pessoa Mateus 5, 6 e 7, e esta pessoa terá acesso a tudo o que Cristo ensinou, todo o conteúdo da pregação de Cristo. Cada milagre que ele fez, cada pregação que ele fez, que ele contou, cada parábola, cada história que ele contou, cada pessoa que ele se encontrou durante os seus 33 anos que ele viveu aqui. Se você pegar todo o conteúdo do judaísmo antigo, você vai encontrar que muitos desses elementos, eles estão aqui, inseridos nesse Sermão da Montanha. Ele é muito importante, muito importante. Cristo ensina como nós caminhamos com Deus. Olha a importância desse texto. Como nós construímos uma vida na presença de Deus. Então percebe que é um texto que vai falar, por exemplo, o que é importante para a nossa vida com Deus? Oração é importante? Sim, oração é importante. Fala sobre oração. Fala sobre jejum, por exemplo. Fala sobre ajudar o próximo. É importante ajudar o próximo? É claro que é importante ajudar. É claro que é importante você ajudar alguém. O texto ensina até como você deve ajudar. O texto
Cristo vai nos mostrar até a maneira que a pessoa deve, por exemplo, dar esmolas. É um texto importante. Cristo vai ensinar não somente a importância da oração, mas Ele vai até nos instruir como nós devemos orar. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é uma reza que Ele está ensinando, mas Ele está ensinando os princípios que devem nortear a nossa oração, como nós conduzimos a nossa oração. Então eu acredito, particularmente eu acredito, que todos nós deveríamos ter esse sermão decorado no nosso coração, marcado no nosso coração. Eu acredito que nós que temos filhos, nós deveríamos ensinar os nossos filhos desde pequeno a entender a importância desse sermão aqui, porque aqui é base para tudo, queridos. Daí Cristo conta todo esse sermão, explica tudo isso que eu acabei de dizer para você, fala, por exemplo, das dificuldades da vida com Deus, chamado o sermão da bem-aventurança, o comecinho dele, as perseguições, as dificuldades. E como ele termina? Se ele começa falando como ser feliz, ele termina contando uma parábola. Esse trecho que eu li para vocês, isso aqui é uma parábola. E o que é a parábola? É uma história, uma fantasia, um mito? Não. É uma forma que Cristo usava para explicar algo complexo. E quando ele vai contar essa parábola, ele conta a história de dois homens. Ele não dá nome para esses homens, mas ele dá duas características. Para cada um ele dá uma característica. O primeiro homem ele chama de prudente, e o segundo homem ele chama de insensato. Quem entendeu, diga amém. Prudente, insensato. Ele vai contar essas duas histórias dentro de uma parábola apenas, dizendo o seguinte: que o homem prudente, ele constrói uma casa. Aqui não diz se era uma casa grande, uma casa pequena. Aqui não diz quais foram os materiais que ele utilizou para construir. Aqui não diz se era uma casa que tinha um telhado assim ou assado. Aqui não fala como era a casa em si. Não diz quantas portas a casa tinha, quantas janelas, se era uma casa bem localizada ou não era bem localizada. Não fala nada disso. O sentido da parábola é mostrar que o homem insensato, quando ele foi construir uma casa, a preocupação dele foi: onde eu vou construir a minha casa? Quem entendeu, diga amém. O que passou na cabeça dele foi isso: onde eu vou construir minha casa? A preocupação dele não foi: vou fazer um quarto, 2 quartos, uma suíte, uma sala, uma copa, um lavabo, uma garagem. Não pensou nada disso. A preocupação dele foi: onde eu vou construir a minha casa? Ele escolhe um lugar para construir a sua casa. Esse homem que Jesus chama de sensato, a Bíblia vai dizer que ele construiu a sua casa. Na verdade aqui não fala construir, mas aqui fala edificar. Ele edifica a casa dele na rocha. Ele escolhe um lugar muito firme. Ele escolhe um solo firme. E quando ele acha um lugar onde tinha um solo firme, uma rocha, ele fala: aqui eu vou construir a minha casa. Aqui eu vou colocar as colunas da minha casa. Aqui eu vou construir a minha casa. Não importa o tamanho dela, eu vou construir a minha casa aqui neste lugar. Pelo contrário, o sensato escolhe a rocha, mas o imprudente, o insensato, como Jesus chama,
ele escolhe um solo totalmente diferente. Interessante, porque na hora que ele vai edificar a sua casa, o texto vai dizer que ele vai construir uma casa, o insensato, na areia. Ele escolhe a areia. A areia é mais fácil para você colocar uma coluna. A areia é mais fácil para você cavar. A areia é mais fácil, realmente. Você coloca um guarda-sol na areia, você coloca uma cadeira na areia, ela até afunda. É fácil mexer com a areia, diferente da rocha. E ele constrói a casa na areia. Então a diferença não é o tamanho da casa. A diferença aqui não fala de como que se a casa era mais bonita ou menos bonita. A diferença foi o solo onde eles escolheram para edificar a casa. O sensato, o prudente, construiu na rocha, insensato na areia. Bom, o texto não para por aqui. O texto vai dizer que essas duas casas sofreram as mesmas dificuldades. As duas casas, os dois homens aqui da história de Jesus, eles passaram pelas mesmas coisas. O texto vai dizer no versículo 25: desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. Esses fenômenos aqui, esses primeiros fenômenos aqui citados sobre a casa desse homem que era prudente, esses mesmos fenômenos aconteceram com aquele outro insensato, o imprudente. As mesmas coisas. O vento soprou, as águas bateram, as dificuldades vieram, mas a diferença foi que a casa do homem prudente, a casa daquele que foi prudente, essa casa permaneceu de pé. Ela sofre o vento, a água bate nela, a tempestade veio sobre ela, mas ela permaneceu de pé. Glória a Deus. O insensato foi diferente. Na hora que o vento soprou, na hora que a tempestade veio, na hora que as águas bateram nela, aquela casa inteira caiu. Queridos, nós estamos num dia muito emblemático, porque nós estamos acompanhando, não sei se você assistiu a televisão hoje, mas o dia inteiro hoje foi passado na televisão o que aconteceu lá em Minas Gerais, onde aquela barragem foi destruída, e as casas daquela região foram elas todas destruídas. Tente imaginar aquelas casas sendo levadas por aquela água, aquele resíduo. Agora tente imaginar uma casa no meio de todas permanecer de pé. Tente imaginar uma casa em uma rua, apenas uma casa ficar de pé. Ninguém acredita, não tem como acreditar, porque a mesma força foi para todas. O que o texto está dizendo é isso, irmãos, que aquele que edifica a sua casa na rocha, 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele permanece de pé. 1000 pode cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele permanece de pé. Os casamentos podem estar sendo aí destruídos, existe uma grande porcentagem de casamentos acabando, mas se ele está edificado na rocha, o casamento dele permanece de pé, o casamento dele permanece firme. O que mais tem hoje são jovens se perdendo, são adolescentes se perdendo, são jovens que nasceram na igreja, foram criados na igreja e hoje estão longe da presença do Senhor. Mas existe também uma parte que permanece de pé, que permanece em Deus, que permanece na casa do Senhor. Por quê, pastor? Porque foram edificados na rocha, foram edificados em Deus. E o que eu quero nessa noite profetizar aqui, não é que o vento não vai soprar, eu não quero profetizar que as águas não vão bater, mas o que eu quero profetizar é que ainda que o vento sopre, ainda que as águas batem na nossa casa, nós vamos permanecer de pé, pois a nossa casa está em Deus, em Cristo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e adorar a Deus nessa noite. Aplaude o Senhor bem forte, aleluias.
Por que um foi prudente e o outro foi insensato? Uma diferença. Escolheu o solo, pastor? Sim. Mas Cristo usa uma comparação. Qual é a comparação? O prudente, ele ouviu a palavra e ele colocou a palavra em prática que ele ouviu. Quem entendeu, diga amém. E o insensato, pastor? O insensato ouviu a mesma palavra, mas não colocou em prática. A mesma pregação, o mesmo Jesus pregou, mas a diferença foi na hora que colocou em prática, porque teve pessoas que não colocaram em prática. É um pouco frustrante como pastor, tantos anos pregando. É muito frustrante para mim, às vezes, me deparar com pessoas que tanto tempo me ouvem, tantos anos ouvem as pregações, e você vê a pessoa naufragar na fé. É frustrante, confesso a vocês. Você vê a pessoa com a sua casa desmoronando, é um pouco frustrante, porque às vezes você olha e fala assim: meu Deus, a pessoa não colocou nada em prática do que ela ouviu. Mas o que vai confortar é ver por um outro lado, ver Deus fazendo pessoas se tornarem resistentes aos ventos da vida. Posso ouvir amém? Isso me motiva a continuar. É ver Deus levantando pessoas aqui dentro, ver Deus levantando obreiros aqui dentro, ver Deus levantando pastores no nosso meio, ver Deus levantando líderes em nosso meio, pessoas que o vento sopra, que a tempestade bate na porta, que a tribulação bate, e você vê a pessoa, ela até balança, mas ela permanece na presença de Deus. Você vê a pessoa chorando no culto, mas ela não sai da presença de Deus. Você vê a pessoa passando pelas piores afrontas da vida, mas ela continua. Porque ela continua? Porque ela está firmada na rocha, porque ela está firmada em Cristo. E eu quero profetizar que Deus vai levantar pessoa desse calibre aqui dentro. Deus vai levantar pessoas com essa perseverança aqui dentro, que ainda que o vento sopre, a tempestade venha, permaneça de pé na presença de Deus. Amém? Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor essa noite. Aleluia! É isso que Deus Ele quer para as nossas vidas. Não adianta a pregação ser bonita, não adianta o sermão ser bem feito, se não existir aqui o principal, que é o colocar em prática aquilo que foi ensinado. Cristo ensinou, pregou, acabou a pregação, e falou assim: ó, para terminar, contar uma história. Homem prudente ouviu tudo, colocou no coração, colocou em prática. Veio o vento, veio a luta, veio a tempestade, veio a perseguição, não saiu, permaneceu de pé. O insensato, pelo contrário, ouviu tudo também, tudo, mas não colocou nada em prática. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticantes daquilo que nós temos ouvido, daquilo que Cristo tem nos ensinado. Glória a Deus por essa palavra de hoje, irmãos. Quem entendeu, diga amém. Eu não sei qual vai ser o vento, não sei qual será a tentação, não sei qual será a água forte que vai passar aí na tua frente. Se você estiver firmado em Cristo, não no pastor, não na placa desta igreja, mas em Cristo, você vai permanecer de pé na presença do Senhor. Amém, queridos? E Cristo encerra o sermão dizendo justamente isso: que nós sejamos como os prudentes. Eu quero
encerrar a minha pregação de hoje. Falei para vocês que não ia demorar. Eu quero encerrar essa pregação justamente orando nessa palavra aqui, baseado nesta palavra. Quando Jesus encerra aquele ensinamento, todos ficaram de boca aberta, não pela beleza apenas, mas pela realidade que ele pregava. Os ventos existem, as tempestades elas existem. Ninguém vai poder um dia chegar, isso eu tenho paz, que ninguém vai poder chegar um dia e falar assim: olha, eu fui lá na Vale de Bênção e eu saí iludido com a pregação. Fui na Vale de Bênção e ouvi uma pregação e não é nada daquilo o reino de Deus. Não, o reino de Deus é isso, é enfrentar ventos, tempestades, furacões, trovões, oposição, pedrada, paulada, chicote, mas é ter a certeza que se os nossos pés estão firmados em Cristo, nós permanecemos de pé, para a glória de Deus. Amém? Que essa palavra continue falando no teu coração, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Deus por isso?